Olá! Hoje a gente vai mergulhar num tema que é a base de tudo na imunologia, a imunidade inata. Nosso objetivo aqui é bem claro, tá? É entender como essa primeira linha de defesa reconhece uma agressão, como ela monta um contra-ataque super rápido, como ela dispara a inflamação e, o mais importante, como ela meio que prepara o palco para a resposta mais sofisticada, que é a imunidade adaptativa. Para isso, nosso roteiro vai ter 5 paradas. Primeiro, vamos falar da rapidez dessa resposta. Depois, como ela de fato reconhece o perigo. Aí a gente vê a ação imediata, o alarme. Em seguida, a inflamação, que é o chamado por reforços. E por fim, como a inata passa o bastão para a imunidade adaptativa. Vamos lá? Bom, então vamos começar. A imunidade inata é aquela que já nasce com a gente. Ela vem de fábrica. Não precisa ter visto um patógeno antes para saber que ele é perigoso. Pensa nela como se fosse o sistema de segurança do nosso corpo, sabe? Aqueles sensores que estão sempre ligados 24 horas por dia em todos os tecidos, só esperando o primeiro sinal de problema para agir. E essa é a pergunta de US$ 1 milhão, né? Como é que, no meio de trilhões de células que são nossas, do nosso próprio corpo, as células de defesa conseguem identificar um invasor ou até mesmo uma célula nossa que se danificou? A chave para isso está no reconhecimento de padrões. Agora a gente vai descer para o nível molecular. E a estratégia aqui é genial, super eficiente. Em vez de ter que decorar a cara de cada micróbio que existe, o sistema inato procura por características que são comuns a grandes grupos de patógenos, ou por sinais que nossas próprias células emitem quando estão em apuros. Então, o sistema trabalha com dois tipos de sinais de alarme. De um lado, os pumps. Pensa neles como se fossem o uniforme dos micróbios, coisas que eles têm e que as nossas células não têm, tipo pedaços da parede de uma bactéria. Do outro lado, a gente tem os dumps. Esses são os pedidos de socorro das nossas próprias células. Quando uma célula está morrendo ou sob estresse, ela libera essas moléculas, avisando que tem algo muito errado acontecendo ali. E para detectar esses sinais, o corpo tem uma série de sensores, os PRRs. O mais legal que a gente vê aqui na tabela é a estratégia por trás disso. Esses sensores estão em todo lugar, na superfície da célula, para pegar o que está do lado de fora, dentro de vesículas, os endossomos, para analisar o que a célula acabou de engolir, e até soltos no citoplasma, para flagrar um invasor que conseguiu entrar. Ou seja, não tem para onde correr. Certo, um sensor foi ativado, e agora? A resposta é imediata, não dá para perder tempo, e ela tem dois objetivos principais. Primeiro, tentar conter a ameaça ali mesmo, na hora. E segundo, disparar um alarme bem alto para chamar reforços. E quem são os primeiros a chegar na cena do crime? Os fagócitos. Os neutrófilos são a tropa de choque, supernumerosos e rápidos que saem correndo do sangue. E os macrófagos são os sentinelas, que já moram nos tecidos, vigiando tudo. A missão deles é simples e direta: engolir e destruir os invasores, fazer a limpeza. Mas não é só combate corpo a corpo. As células que estão ali na briga começam a liberar mensageiros químicos, as citocinas e as quimiocinas. As citocinas são como ordens gerais, que coordenam a estratégia da defesa. Já as quimiocinas funcionam como GPS, criando um rastro químico que atrai mais e mais células de defesa para o ponto exato da infecção. E para ter certeza de que todo mundo ouviu o chamado, algumas células ativam uma estrutura chamada inflamassoma. Pensa nele como um megafone molecular. Quando ele detecta um perigo dentro da célula, ele dispara a produção de citocinas inflamatórias superpotentes, como a interleucina 1-beta. É um jeito de amplificar o alarme ao máximo. Com todos esses sinais e alarmes disparados, o campo de batalha começa a ser montado. E esse processo tem um nome que todo mundo conhece: inflamação. É importante lembrar, a inflamação não é a doença, ela é a resposta organizada do corpo contra uma agressão. E essa cascata segue um roteiro bem conhecido. Primeiro, liberam os mediadores, que fazem os vasos sanguíneos da região dilatarem e ficarem mais porosos. E essa permeabilidade é a grande sacada. É ela que abre as porteiras dos vasos e permite que aquele exército de leucócitos que estava no sangue consiga sair e chegar no tecido onde a briga está acontecendo. E é aqui que a gente conecta o livro com o paciente na nossa frente. Sabe por quê? Porque esses eventos moleculares são a causa direta daqueles sinais clássicos da inflamação. A vasodilatação, com mais sangue chegando, causa a vermelhidão, o rubor e o calor. E o aumento da permeabilidade, com o vazamento de líquido, causa o inchaço, o edema. É a biologia acontecendo em tempo real. Ok, a imunidade inata é fantástica para segurar a onda inicial, mas ela tem um limite.
não cria memória. Para uma resposta mais forte e duradoura, ela precisa chamar as forças especiais, a imunidade adaptativa. E ela não só chama, ela basicamente dá as instruções de como a batalha deve ser travada. E a grande mensageira entre esses dois mundos é a célula dendrítica. Ela é a espiã do nosso sistema. Lá no tecido infectado, ela captura uma foto do inimigo, que é o antígeno. Depois, ela viaja pelos vasos linfáticos até o quartel-general, o linfonodo. E lá, ela apresenta essa foto para uma célula T que nunca viu o inimigo antes. Essa apresentação ativa a célula T e dá o pontapé inicial na resposta adaptativa. Esse quadro resume tudo de uma forma perfeita. De um lado, a inata, super rápida, mas meio genérica, reconhece padrões. Do outro, a adaptativa. Demora dias para começar, mas é um sniper, altamente específica para um alvo. E o mais importante de tudo, ela aprende, ela cria memória. Então, para fechar essa ideia, o ponto principal é esse. A imunidade inata é muito mais que só uma barreira inicial. As citocinas que ela produz logo no começo da infecção funcionam como um relatório de inteligência. Elas informam o sistema adaptativo qual é o tipo de ameaça e, com base nisso, qual a melhor arma a ser usada. Se é melhor produzir anticorpos ou ativar as células matadoras. Ela é a maestrina da orquestra. E isso tudo nos deixa com uma pergunta fundamental, que é a base da patologia clínica. Se esse sistema de alarme não funciona direito, a pessoa fica vulnerável a infecções. Temos as imunodeficiências. Por outro lado, se ele dispara sem necessidade ou ataca o que não deveria, ele se torna causa de doenças autoimunes e inflamatórias crônicas. Dominar esses conceitos, portanto, é a chave para entender uma infinidade de doenças.